Minha história é uma história como muitos brasileiros que vieram de uma origem humilde, não é isso? Para ser muito sincero e muito honesto, teve que trabalhar para ajudar a mãe. Minha mãe ficou viúva quando eu tinha 1 ano de idade. E eu sempre me sensibilizei o fato dela ser uma guerreira, uma trabalhadora, e sempre postulei a minha postura, assim, de tentar ajudá-la, né? Então, naquela época eu era criança, então eu fui fazer aquilo que era possível fazer para ganhar dinheiro. É isso aí. Então, fui ser engraxate, fui aprender a ser alfaiate com meu padrinho, né? Coisas que eu não gostei, mas tive que fazer, né? Depois eu fui evoluindo, evidentemente, eu fui crescendo. Eu me formei em contador, não é isso? Em 1958. Em 1962 eu me formei em economia. E nós, então, fomos evoluindo na razão direta das pesquisas que a gente foi desenvolvendo, né? Para mim poder ter uma renda mensal. Essa foi meu principal objetivo, né? De contador eu fui para ser auditor, e de auditor a gente frequentava as empresas, né? Conversava com os empresários e via que os empresários, eles tinham o quê? Eles tinham uma forma generosa de ter uma renda mensal através do quê? Através da participação de lucros, etc, né? E isso foi evoluindo em mim até que um belo dia eu falei, bom, eu vou ingressar nesse universo de investidores, não é isso? E comecei pequeno, comecei comprando insignificância, né? Então, o brasileiro hoje ele não compra ações porque ele tem medo de entregar os seus recursos para pessoas competentes. E aí ele prefere entregar seus recursos para pessoas incompetentes. Mas a maioria dos economistas do Brasil, eles são PhD em olerite. Eles querem emprego. Eles não são pessoas que assumem riscos. Tá entendendo? Então, por isso talvez que o Brasil nunca tenha tido um plano. O Brasil teve conversões, é diferente, que foram denominadas como plano, mas nunca foi um plano. Plano é uma estrutura organizada de maneira tal que você enxerga um objetivo final, né? Em 1971, 72, eu já havia feito um estudo e eu tentei demonstrar que se você comprasse ações e você tivesse um programa definido, com metas, etc., você teria condições de, assumindo essa parceria, se aposentar. Então eu peguei uma empresa como exemplo e fiz um trabalho. Esse trabalho se chamou Ações Garantem o Futuro. E eu segui o trabalho, pura e simplesmente isso. Foi comprar ações de uma empresa chamada Centrais Elétricas de São Paulo. Ela se chamava Centrais Elétricas de São Paulo, CESP. Aí quando ela mudou para a Companhia Energética de São Paulo, que o Paulo Maluf criou a Paulo e Petro, aí foi quando a CESP deu um pulo, que eu imaginei que aquilo lá era uma fantasia. Aí eu peguei e troquei as ações da CESP por outra. Na época eu troquei por ações de um banco de investimento chamado BRI, Banco Real de Investimento, que era o que sucedia a CESP em termos de dividendo. Então eu fui comprando o BRI, com o dividendo que eu fui recebendo do BRI, aí eu fui comprando também bancos, fui comprando ações de bancos, né? Bancos que pagavam ótimos dividendos. Então eu comprava ações, e todos eles muito abaixo do seu valor de patrimônio, inclusive bancos que pagavam dividendo mínimo, prioritário e obrigatório, que era o caso do Banco Bandeirantes. Aí eu comecei a comprar ações do Banco Bandeirantes, comecei a comprar ações do Banco Noroeste, e fui comprando, e o patrimônio foi crescendo. No meio disso, tiveram algumas investidas, né, que acabaram produzindo capital que foi aumentando essa posição acionária, né? E é isso aí, então tudo começou assim. Eu acho que a disciplina é uma coisa que deve te orientar em todos os seus movimentos, não é isso? Você tem que ter disciplina em tudo. E se você não tiver a disciplina e a paciência, são dois fatores que eu reputo de fundamental importância para o indivíduo. Por exemplo, eu sei que a cada 3 meses eu vou ter um recurso, ou a cada 1 mês eu vou ter um recurso. Então eu espero. Eu sei que ele vai acontecer, eu não tenho aquela ansiedade, tá entendendo? A postura das ações acabou me enriquecendo. Então eu peguei o seguinte, eu peguei exemplos, né? Todos nós deveríamos pegar exemplo. Por exemplo, eu peguei exemplo de pessoas que começaram numa pequena empresa e cresceram. Se eles cresceram, por que eu não vou crescer com eles? Tá entendendo? Eu pensei assim. Então, eu faço isso. Se eles cresceram, eu tenho chance de crescer com eles. Então, eu quero estar onde as pessoas tenham a ambição de crescer. Tá certo? Não a ganância de ganhar, a ambição de crescer.